Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, eu tô com. Peguei esses dias de um local onde eu compro mercadorias. Compro até. Comecei a comprar mais agora nesse ano porque eles começaram a dar até 20% de desconto. Antes eles davam 10%, agora eles aumentaram até para 20%. Dependendo do tanto que a gente compra por mês. Antes era por semana, agora é por mês. Que a gente fez uma negociação com eles. Eles informam que é compra semanal, mas a gente conversou lá com o diretor regional, ele conseguiu fazer mensal pra gente. Beleza. Tem aqui um panfleto, vou mostrar só a pontinha aqui, deixa eu ver, cadê, para não mostrar muito, aqui ó. Então, e aqui tem o panfleto deles, tem alguns descontos aqui. Aí atrás tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 6 por 7 produtos. Na verdade são 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. 36 produtos em promoção, em promoções no verso. Beleza. No meio desses produtos tem uma imagem que está escrito o seguinte: serviço escaneamento de motor grátis. Tem a imagem de um scanner, na parte de baixo está escrito: o scanner automotivo identifica o problema, vírgula, consegue informar qual é a peça afetada e realizar a leitura completa do carro. Para você que está no ramo automotivo, esse é o nível que a gente tem que lidar todos os dias. Depois algumas pessoas perguntam, por que algumas empresas. Isso aqui é uma empresa que tem, só nos Estados Unidos, eu acho que tem mais de 1000 lojas, só nos Estados Unidos. Mas enfim, então chega no Brasil e um diretor ou uma diretora de marketing, não sei se é marketing que envolve isso, aprova esse tipo de panfleto. Eu não sei, o gerente da loja aprova esse tipo de frase. Porque para mim isso aqui é uma loucura. Primeiro ponto. Primeiro ponto que a frase aqui já está errada. A sequência. Porque eu colocaria no meu panfleto: grátis, um serviço de escaneamento de motor. Enfim, porque parece que aqui, serviço de escaneamento de motor grátis. Então, o escaneamento ele é feito em motores grátis. Onde eu consigo ter esses motores grátis? Porque o grátis parece que é um tipo de motor grátis. Tem o motor Volvo, tem o motor Cummins, tem o motor V8 e tem o motor grátis. Enfim, já eu acho um pouco errado, mas enfim. O scanner aí embaixo. O scanner automotivo identifica o problema. O carro não é um ser humano para ter um problema. Ele tem um defeito ou uma falha, na minha visão. Na minha visão. Não estou falando para você, não estou te dando aula. Eu não estou aqui para dar aula, quem sou eu para dar aula? Então, para mim, o motor não tem problema. Ele tem defeito ou falha. Mas enfim. Ele consegue informar qual é a peça afetada. Então, eu não entendi o que quis dizer. Por exemplo, então ele consegue me dar uma informação que um comando de válvula está ruim? Ele consegue me dar uma informação que um pistão está trincado? Então ele tem que me informar, consegue informar qual é a peça afetada. Então ele consegue me informar que o anel do pistão ele virou e ficou muito alinhado, as ranhuras, e começou a vazar óleo. Ele me informa. A anel de motor, ele me informa. Quando eu passo um scanner, ele me informa assim: o filtro de óleo está entupido. Ele me informa qual é o filtro, o óleo do motor está vencido. Então a luz de óleo acendeu. Ou o motor travou porque o cliente faz 5 anos que não troca o óleo. Então eu passo o scanner, olha, óleo de motor. E o primeiro ponto que isso aqui é uma mentira, porque scanner ele não informa. Primeiro ponto, ele informa, por exemplo, ele diz lá como todos os mecânicos, 99% dos mecânicos automotivos do Brasil sabem que geralmente 99% dos casos, quando o scanner ele identifica sonda lambda, sensor de oxigênio, em 99% que ele identifica, 99% dos casos não é sonda lambda. Outro é catalisador, é combustível, é bobina, é sensor de temperatura, enfim. 99% não é sonda lambda. Mas enfim, então ele consegue informar. E realizar a leitura completa do carro.
o que contempla, o que engloba, o que contempla e engloba esse negócio de leitura completa do carro. Ele consegue fazer a análise do câmbio completo do meu carro. Se eu levo uma Ferrari SF90, eu pego uma Ferrari SF90, levo, levo nessa autopeça aqui, porque isso aqui é uma autopeça. Eu levo lá uma Ferrari SF90, ele vai fazer a leitura completa do meu carro. Ele vai fazer leitura do câmbio, vai fazer leitura do painel, vai fazer leitura do imobilizador, porque ele não está falando somente alguns, não tem asterisco aqui, ó, não tem asterisco, algum ponto de observações, ó, aqui embaixo tem. As ofertas são válidas para o período de tanto a tanto, sujeito à disponibilidade de estoque, garantimos a quantidade mínima de 2 por loja, os elementos e imagens utilizados para a produção são meramente ilustrativos, que não sei o que, o oferecimento dos nossos serviços gratuitos está sujeito à complexidade do modelo do veículo e disponibilidade de nossos, que não sei o que. Beleza. Cadê um link? Um link, porque eu acho que isso é interessante. Eu, quando faço jornal de promoção, tudo que eu coloco asterisco, o advogado da empresa lá em 2014, em 2000 e... não, peraí. A primeira vez que o meu irmão contratou advogados para dar palestras para a gente foi antes da Controlar. Quando começou a Controlar, meu irmão contratou advogado. Então foi a primeira vez. Só que foi quando eu abri a minha empresa. Foi depois de eu ter aberto a minha primeira empresa. Foi em outubro de 2013. Então, em 2014, um advogado falou para mim: tudo que você for colocar no seu panfleto que tiver asterisco, você coloca um link para o cliente acessar, para ele digitar, ele lê e ele digita no computador dele, no celular dele, para ele acessar as condições políticas, termos, regulamento, para saber o que significa aquele asterisco. Beleza, aqui não tem. Fala que o modelo do veículo tá, mas enfim. Então se eu chegar lá com um Corolla, não, esse Corolla a gente não faz. Ué, então, enfim, fica muito. Eu, como consumidor, e principalmente como dono de empresa, como uma pessoa que não cuido muito, que estou um pouco me fudendo para cliente, eu acho um pouco esquisito a pessoa deixar no ar, ela deixa aberto. Assim, depende do modelo do veículo. Então, assim, vocês vão analisar o que? Uno? Vocês vão analisar Celta, Prisma, Gol, a Fox, os carros só os populares. Chegou um HB20? Não, HB20 não. Etios? Não, Etios não. Onix? Sim, Onix só até tal ano. Então, só exemplo, tá, gente? Então, tem que deixar claro. Colocou asterisco, coloca um link, coloca um QR Code, coloca alguma coisa assim. Para saber quais são os veículos, visite nosso site, visite nosso blog, visite nossas redes sociais para saber. Coloca lá um link para a pessoa ir atrás. Porque senão a pessoa tem que ligar: oh, eu vi o panfleto de vocês, eu quero saber qual é o carro. Olha, eu tenho um Corolla, eu tenho um Civic, eu tenho um Accord, eu tenho um Lamborghini. Quero saber se pega. Ah, eu acho que pega. Por quê? Porque em 2016, mais ou menos, o meu irmão foi numa autopeça aqui na Marginal Pinheiros. Ele chegou na Marginal e ligou. Antes ele tinha ligado, né, perguntou quanto que estava a lâmpada. Não, a lâmpada mais R$ 5 a gente troca para vocês. Beleza, meu irmão levou um Audi RS5. Porque valia mais a pena trocar na autopeça do que parar o mecânico da própria oficina dele. Ele falou: Renan, eu parar o mecânico da minha oficina para trocar, eu vou cobrar tantos reais do cliente. Não vale a pena. Vale a pena, eu tenho risco de quebrar um conector, de acontecer alguma coisa. Eu prefiro levar nessa autopeça. Levou lá, primeiro ele ligou, mais R$ 5. A moça, a vendedora, não perguntou o modelo do carro, ela simplesmente falou: vocês trocam? Meu irmão comprou. Era uma lâmpada acho que era H7 ou H9, alguma coisa assim. Ou H8, não lembro. Não era lâmpada muito comum, então não era H7. Era uma lâmpada, não era comum. Mas perguntou quanto que era. Na época falou R$ 5, desculpa, R$ 15 de mão de obra na época. Não, a gente cobra R$ 15 de mão de obra, beleza. Meu irmão chegou com um Audi RS5 lá. Cadê que a lâmpada troca? Não troca, né? Não. Era uma lâmpada, desculpa, era uma lâmpada de farol de milha,
Era uma lâmpada de farol de milha que levou, eles falavam que era R$ 15 para trocar de mão de obra. Chegou lá, é um Audi? Não, esse carro a gente não troca essa lâmpada. Mas por telefone, porra! Graças a Deus, o meu irmão ligou do telefone da empresa. E o telefone da empresa tem gravação de chamada. A gente grava todas as ligações que a gente faz e a gente grava todas que recebe por 6 meses. Então meu irmão gravou. Meu irmão pegou o e-mail do outro, meu irmão foi embora, levou para a oficina, levou lá na Vila Leopoldina, no prédio, trocou lá, beleza, entregou o carro para o cliente. Depois meu irmão, comigo, ele falou: Renan, prepara uma reclamação, que a gente vai fazer uma reclamação por Reclame Aqui, a gente vai mandar para o site deles e tal. Então a gente tem a reclamação respondida do Reclame Aqui até hoje, mas enfim, não resolveram, não deram crédito para a gente e pediram desculpa na tréplica. Na réplica da resposta deles, eles não pediram desculpa, eles foram pedir desculpa lá na tréplica, se não me engano. Então, assim, eu acho muito esquisito isso aqui. Para mim, isso aqui é extremamente. É o scanner que identifica, consegue informar qual é a peça afetada e realizar a leitura completa do carro. Que leitura completa é essa, meu? Que leitura completa, pelo amor de Deus? Que, eu não entendo, eu juro por Deus, cara. Algumas pessoas falam que o mercado tem que ser muito livre, cada um trabalha do jeito que quer. Não, beleza, eu também sou a favor de liberdade, cada um trabalha do seu jeito, cada um estudou de um jeito, cada um tem seus objetivos, tem seus sonhos, tem suas manias, tem seus transtornos, tem seus gatilhos, beleza. Por isso que eu odeio a intervenção estatal, porque se todo mundo está sofrendo de gatilho, ansiedade, depressão, quanto mais uma pessoa, um órgão, tem que dizer para você como você tem que agir, como você tem que falar, então quer dizer que você está... Por exemplo, se a pessoa ela adora, vamos dizer, o dileira e o psivo, eles têm síndrome de Tourette. Imagina o Estado chegando e falando: Dileira, você não pode mais falar as coisas que você fala inconscientemente, involuntariamente. Ele vai ficar com... Eles já, se não me engano, de leira, ele até quebra o dente de tanto forçar, porque ele fica ansioso para querer falar as coisas e tal, e ele fica tentando segurar. Imagina, é por isso que eu sou contra o Estado ficar definindo o que você pode fazer, o que você pode falar, o que você não pode fazer, o que você não pode falar. Por isso que eu sou contra. Porque se estamos numa geração que é lotada de gatilho, depressiva, ansiosa, imagina você ainda ficar falando para essa pessoa o que ela pode falar, o que ela não pode falar, o que ela tem que fazer, o que ela não pode, eu vou cancelar essa pessoa. Imagina uma pessoa que já tem gatilhos mentais, que ela passa por psicólogo, que já foi diagnosticado que aquela pessoa ela precisa tomar remédio para dormir, tomar remédio para prestar atenção, ela tem isso, tem aquilo, e o Estado fala. E o Estado ainda dá apoio, junto com a mídia, junto com tudo. Não, cancela aquela pessoa. Aí aquela pessoa se suicida, o Estado, nossa, se suicidou. A gente não tem nada a ver com isso. Então, assim, deu maior moral para a pessoa ser cancelada, a pessoa já tomava remédio, a pessoa já era depressiva, a pessoa já era ansiosa. Aí a mídia, junto com influenciadores, junto com artistas, junto com jornalistas, junto com um monte de gente, fica cancelando. Aí a pessoa se mata, nenhum deles responde. Nenhum. Todos eles, tô tranquilo, não fiz nada para aquela criança. Aquela criança se suicidou à toa. A gente colocou o nome dela na internet. Enfim, por isso que eu sou contra. Então, eu sou contra uma regulamentação, quando começa muita reserva de mercado, eu sou contra. Mas, enfim, eu acho que, em certos pontos, o mercado automotivo, ele precisa de, não de regulamentação, eu não sei a palavra. Talvez exista uma palavra, mas eu não sei, não lembro. Mas precisa de um... Eu vou falar padrão, mas eu acho que nem... Padrão está muito longe da palavra que eu quero usar, mas... Eu vou usar padrão, mas eu vou usar padrão entre aspas. Então, o mercado automotivo ele precisa de um padrão para evitar esse tipo de... Isso aqui, para mim, é coisa de retardado. Porque um gerente de uma empresa desse tamanho, que tem, acho que 100 e poucas lojas no Brasil, deixar que um panfleto desse... Eu não sei se todas as lojas usam o mesmo panfleto. Essa daqui é de uma loja. Então, eu não sei se todas as lojas estão com as mesmas promoções, estão com as mesmas condições, mas se tiver, isso aqui para mim é coisa de doido.
Isso aqui é loucura. Ou isso aqui tá lidando com o povo assim, o povo é burro, o povo é trouxa, o povo é otário. Escreve que o povo acredita. Eu não sei se por trás desse tipo de frase, desse modo dessa frase, tem alguma coisa psicológica, neuropsicológica, um neuromarketing, alguma coisa que crie gatilhos nas pessoas. Talvez eles escrevam dessa forma para chamar atenção. Se a gente escrever da forma mais correta, mais justa, não vai chamar tanta atenção. Então vamos escrever desse jeito. Talvez seja isso, mas quem sou eu para julgar? Não quero julgar. Mas isso é, eu não quero julgar, né? Já estou julgando, chamando até de, para mim isso aqui é coisa de retardado. Então assim, né? Desculpe os retardados, porque os retardados eu acho que não faria isso, não fariam mesmo. Então isso aqui para mim é coisa de gente burra. Isso aqui pra... ou também, calma lá, a gente tem que falar, muito inteligente. Ou de gente muito burra, ou de gente muito inteligente. Ué, como assim? Pode ser de gente burra e gente inteligente? Pode ser sim. Pode ser sim. Pode ser de gente muito burra ou de gente muito inteligente. As duas coisas. Mas não tem como uma pessoa inteligente fazer a mesma coisa que uma pessoa burra. Tem sim. Tem muito. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês como funciona, como funciona não, né? O que acontece no mercado automotivo. Você que está querendo entrar, você que já está no mercado automotivo há muito tempo, olha o tipo de coisa. Então, quando você for fazer algum tipo de promoção e for dar um serviço de escaneamento do motor, porque eu não escrevo escaneamento. Eu fiz em outubro de 2022, eu fiz um jornalzinho, um panfleto de 4 dobras. Eu fiz um panfleto e coloquei serviço de verificação por scanner. Porque o meu irmão Vanderlei sempre falou, Renan, não fale essa palavra escaneamento de motor. Não fale diagnóstico. Meu irmão não gosta que fala diagnóstico por scanner. Não gosta de falar de escaneamento. Ele fala verificação. Tanto é que no nosso contrato de trabalho, em 2014, o meu irmão separou verificação, análise, diagnóstico, análise, verificação, diagnóstico, teste, verificação, acho que são vários, acho que são 6 ou 7 lá separados. Análise, verificação, diagnóstico, é diferente para gente, para eu, é diferente. Então, tem gente que vai tratar a análise igual teste, igual diagnóstico, igual verificação, igual, enfim, a gente separa. Um diagnóstico é algo, para gente, de todas essas palavras que eu falei, para mim o diagnóstico é a palavra que mais engloba, que mais contempla coisas. Para mim, um diagnóstico é mais completo, ele tem mais coisas, envolve muitas coisas, envolve até uma desmontagem, uma montagem, envolve mais coisas, engloba uma cobrança, algum valor. Eu simplesmente plugar o conector, plugar o scanner, fazer uma leitura, mostro para o cliente. Apareceu aí sensor de temperatura. O que é? Não sei. Está aparecendo sensor de temperatura. Então deve ser sensor de temperatura, né? Não, mas para confirmar. Você quer que eu confirme se realmente é o sensor de temperatura? Quero. Tantos reais. Tanto prazo. Então envolve. Agora você vai ter que deixar para eu analisar o carro. Certo? Certo. Assina esse termo. Assina esse documento, essa ordem de serviço. E aí eu vou ir atrás para ver se eu acho as causas, os motivos, as razões, as circunstâncias de ter aparecido esse aviso no scanner de sensor de temperatura. Se é só ele, então envolve mais coisas. Então eu acho interessante na sua oficina você separar. Renan, mas é tudo igual. Beleza, tranquilo. Não tem o menor problema que você trate como igual. Mas eu acho que para você criar, até separar, até se blindar de responsabilidades e compromissos, até dividir melhor
responsabilidades e compromissos, deveres, obrigações, direitos, acho interessante, pense, acho interessante você separar. Aqui na nossa empresa a gente interpreta verificações, isso, testes, isso, análise, isso, diagnóstico, isso. Então eu acho interessante para dividir responsabilidades, compromissos, deveres, até para ficar mais fácil até de uma cobrança. Quando o cliente vem falar, vocês fizeram o diagnóstico no meu carro. Não, 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 não. Não fizemos o diagnóstico. Fizemos uma verificação, uma análise superficial. Uma análise superficial, artificial. Uma análise artificial, superficial. Eu não fiz uma análise completa. Eu não desmontei o carro. Eu pluguei um scanner. Foi uma análise parcial, superficial, artificial. Então, ó, o parcial e superficial é muito importante também separar na sua empresa. Então, pense sobre isso. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre superficial e parcial. Tome cuidado. Às vezes você desmonta um câmbio para trocar a embreagem. Ah, vocês eram para ter verificado o câmbio do meu carro inteiro. Coloque na hora de serviço. Serviço, câmbio, parcial, desmontagem e montagem. Serviço de câmbio parcial, remoção, recolocação. Então, separe, separe. Por quê? Para distinguir, separar muito bem responsabilidades e compromissos. Na minha visão, na minha empresa, na minha bolha, na minha convivência, nas minhas experiências, isso sempre me ajudou. E eu tenho certeza que isso vai me ajudar cada vez mais. Principalmente num país onde 99,9% da população tem zero segurança jurídica. Não temos segurança jurídica. Já que não temos, a gente tem que trabalhar como se fôssemos advogados. Então a gente não tem que trabalhar como mecânico, como dono de empresa. A gente tem que trabalhar pelo menos 10% do tempo como se a gente fosse advogado. Então, um beijão e até a próxima.